Simplesmente não tem como você se tornar um expert em vendas, em marketing, Instagram, em reels, em títulos, em ganchos, em identidade visual, em Canva, em tráfego pago, em métricas, em sites, em stories, em vendas. Tudo isso não dá tempo. E ainda ser um bom profissional na sua área, quando sua área não é de marketing, quando seu foco não é vender curso de marketing, é vender outra coisa ou ser outra coisa. Se você não é um empresário, um empreendedor de marketing, pra que a gente tem que passar tanto tempo estudando isso? Perdendo o que a gente queria fazer, perdendo nossa arte, no meu caso, assim. Quando foi que a venda se tornou mais importante do que tudo? E não é aquela coisa de tipo, ai, porque não se pode falar de dinheiro, que tá demonizando o dinheiro. Não é se acostumar a ser pobre, sabe? É tipo, eu preciso correr atrás demais se isso vai me deixar cansado com burnout, ansioso, sofrendo. Se isso não te deixar com nada disso, vá lá. Boa sorte. Mas para a maioria das pessoas que vê as pessoas que dizem não sentir nada disso correndo atrás, ela vai querer correr atrás também, quando na verdade talvez não seja para ela. E aí vai precisar entrar no fundo do poço para perceber que não era para ter entrado lá. Vender é importante, claro. Ter leitores é importante, claro. Mas será que vai ser o mais importante? Porque o que aconteceu na minha vida foi que isso se tornou o mais importante. Então eu não tinha mais prazer na escrita, não tinha mais prazer na literatura, eu não tinha mais ideias. Não conseguia mais aproveitar o processo, que eu só pensava na venda. E a venda nunca era suficiente. Eu saí de uma situação em que eu era uma total desconhecida, que escrevia no blog e ninguém via, eu não tinha coragem de mostrar pra ninguém, pra ser uma autora com 3 livros publicados, que eu já cheguei a ser meio que parada na rua, assim, estando na universidade. Você é a Nádia. E pra você que tá vendo isso aqui, eu continuo sendo uma ninguém, porque eu, na verdade, agora eu tô buscando mesmo ser ninguém. Mas ser ficar buscando ser importante, buscando ser relevante, buscando alguma coisa disso, porque é só ego, e buscar isso só me deixou doente, sabe? Porque são coisas que não são palpáveis. Uma prova, você sabe que o limite é 10, você quer tirar a maior nota, é 10. Mas esses termos não existem. A riqueza é como se ela fosse infinita. Não existe a pessoa que vai dizer assim, eu quero ganhar 1 milhão e eu vou ficar feliz. Depois do milhão ela vai querer 2, 3, 4 milhões de milhões. Eu quero ganhar 10k de seguidores, depois disso eu vou ficar feliz. Não, ela vai querer sempre 39 milhões de seguidores. Então, porque isso vai estar de acordo com um aumento de percepção interna, que talvez está fragilizado, de relevância. É como se não chegasse assim, eu já estou me sentindo relevante o suficiente. Não, eu tenho que ser a única opção do meu cliente, a pessoa que ele vai pensar primeiro. E aí, o que é ridículo e manipulador é que, como é que a pessoa está vendendo um curso para centenas de pessoas e ela vai prometer assim, saiba como ser a única opção na mente do seu cliente? A não ser que ela só aceite pessoas de nichos diferentes, é que ela vai poder fazer essa promessa? Porque se 100 pessoas compram um curso acreditando que vão ser a única pessoa na mente do cliente, eles vão ter que ter muitos clientes diferentes. Não vão poder ser concorrentes. Então não faz sentido, são palavras, frases de efeito exageradas, que no fundo não são concretizáveis, porque são absurdas, ditas como se fossem verdades, como se fossem coisas extremamente naturais. E você, que fez sua faculdade de engenharia, de letras, de teatro, de dança, e quer se dedicar à sua arte, se vê, principalmente depois da pandemia, como eu já falei no outro vídeo, obrigado a também ser um expert de marketing, porque tem tanta gente falando que eu quero dizer que você começa a acreditar que precisa. Mas como é que foi essa evolução dessas regras de conteúdo do Instagram? A indústria de cursos descobre o Instagram em 2020 e 2023, nasce essa institucionalização de regras. Esses gurus de marketing que já vendiam cursos de negócios, como montar negócios antes, negócios digitais, e cristalizam padrões que podem ter funcionado para ele, mas como eu falei no outro vídeo, não tem como garantir que dá pra funcionar todo mundo, e a gente tem que parar de acreditar nisso. E não é desesperança, não é falta de esperança, não é porque você não tem potencial, é porque é absurdo. Como eu falei nesse exemplo, você não vai ser a única opção do seu cliente se existem outras pessoas no mesmo curso que você que também vão querer ser a única opção.
Então, por que essa promessa tão mentirosa? Começam leis universais, você precisa de nicho, postar todos os dias, aí você não consegue mais simplesmente fazer uma postagem, compartilhar o que você quer, sem ter que vir todas essas regras na sua cabeça. Te trava. Era só uma escritora querendo divulgar seu livro, e aí tem que estudar e se especializar em conceitos que não fazem nenhum sentido pra você, porque de repente você é levado a acreditar que precisa vender muito, que isso que vai te trazer satisfação como escritor, isso que vai te trazer reconhecimento e felicidade, assim. Todas essas leis vieram do marketing. E você é uma escritora. E aí você começa a confundir você com o marketing, a escritora com a criadora de conteúdo, e não sabe mais quem é quem, porque a sua criatividade tá toda treinada para isso, de alguma forma é viciante. Aí tem um livro, o Minimalismo Digital, inclusive explica por que é tão viciante postar. Não só consumir, postar. Postar é uma máquina de caça like, como se fosse uma máquina de caça níquel. Você bota a moeda, joga, e aí há a promessa de vencer. Não vence. Ah, mas eu quero tentar de novo. Venci. Agora eu vou tentar de novo porque eu quero mais. É exatamente assim que funciona postar no Instagram. E aí, como é rápido a dopamina, né, que é esse negócio da motivação, você fica viciado nisso, em buscar. Por que essas regras se tornaram tão obrigatórias, parecem tão obrigatórias? As pessoas se acostumaram a buscar essa receita de sucesso. Que funciona, viraliza, mas definir o que funciona vai sempre mudando, porque sempre tem alguém que vai dizer algo diferente do que funciona, e você desesperado em torno disso. Eu acho que a questão é, por que você quer saber tanto disso? Já se perguntou? Por que você quer os 10K? Você vai fazer qual a diferença na sua vida? Vai fazer você se sentir bem consigo mesmo, se sentir que você é mais importante? Será que aí não tem um problema? Por que você precisa disso para se sentir importante? Foi isso que a conversa que eu tive comigo mesma. Querer crescer, querer ter seguidores, querer, né, um pouco mais, tudo bem, mas é esse limite. Até que ponto isso está tirando a sua autoestima? Acho que isso, quando começa a te afetar negativamente, não tá certo. Se fosse pra ser bom, era bom. Se tá te trazendo ansiedade, pra quê? Você não tá sendo obrigada a estar ali. Não estão te dando dinheiro pra estar ali. Pelo contrário, você tá gastando dinheiro e tempo. E aí você começa a associar o seu valor a isso. O que não dá certo é porque eu não sou boa, e é porque também como eles te fazem acreditar, né? Comecei a estudar marketing, né? E, na verdade, acompanhar esses perfis em 2021. E aí eu parei mesmo há pouco tempo, 2025, né? Esse ano foi que eu resolvi, não vou mais, me recuso a continuar consumindo esse tipo de jeito. Eu bloqueei, inclusive, quando eu ainda tava no Instagram, e agora eu tô sem Instagram há 21 dias. Esses anos todos, eu sinto como se essas regras tivessem se filtrado na minha cabeça de um jeito que virou automático pensar como essas pessoas, até eu parar e me desautomatizar. Obrigatoriedade criar conteúdo porque tá todo mundo dizendo que você tem que fazer, então é muito difícil você ir contra e pensar, não, eu não tenho. E você tem aquela dor, de fato, de querer ser lindo, de querer ser mais conhecido, mas talvez você já seja e você vai querer mais, e aí tudo bem. Agora, qual é o limite dessa ambição? Né? Não vamos fazer de humilde, assim, vamos... mas que isso não defina o seu valor. Se Socorro Racioli vendeu 200 mil livros, ótimo, ela é maravilhosa. Ela tem que comemorar mesmo. Mas se você, ou se eu não vendo, é muito injusto eu ficar triste, ou me achando uma escritora irrelevante por causa disso, ao ponto de ficar buscando essas fórmulas de sucesso, de como viralizar, de como na venda, no Instagram, do que na própria literatura. Eu acho que esse é o problema. Essas pessoas começaram a convencer a gente que não bastava ser bom, e eles até falam isso, não basta você ser bom. Tem gente que é bom e não vende nada. Então, você não sabe mais o que é que precisa, se é ser bom na literatura, na arte, ou se é ser bom em vendas. De alguma forma, aquilo vai tomando conta, porque tem muito mais gente dizendo que você precisa ser bom em vendas do que ser bom em literatura. Então, você vai indo e focando em resultados, em números. Aparece algum escritora dizendo que vive de literatura, e você acha que porque você não vive, você é fracassado, ou sua vida é infeliz e não sei o quê.
E às vezes pode ser mesmo, mas também não é garantia que empreender com arte é felicidade não. Isso também é de que você tá sempre perdendo tempo, perdendo dinheiro, deixando a oportunidade que tá assim na sua cara de ficar rica passar. Como se tivesse assim, a pessoa passando assim, olha a riqueza, pega. Não é assim. Tudo isso associado a conceitos como liberdade, felicidade, abundância, vida extraordinária. O que é vida extraordinária? E aí existe sim conceito, que é o que a gente vive hoje. Totalmente voltado para riqueza material e dinheiro. Dinheiro vai trazer conforto, vai trazer coisas boas, sim. Eu tô muito mais feliz hoje ganhando 3 mil reais do que ganhando 1.000, ou 700, ou 400 quando eu era bolsista. Mas a busca pelo dinheiro desenfreadamente, não sei. Da hora quando você chega lá, você correu tanto, buscou tanto, que você fala, é isso? Porque passa assim, ó, a sensação boa. A pessoa que é escritora, artista e começa a consumir esse conteúdo, talvez dá a intenção boa de, nossa, eu realmente queria aprender a divulgar melhor. Mas não é só isso, aprender a divulgar melhor, é vender melhor, não sei o que melhor, não sei o que. Aí não basta ser bom na sua área, você começa a se comparar com especialistas, quando na verdade você é só uma escritora, um artista, você não é especialista em marketing. E aí você começa a comparar os seus resultados na internet com eles como se aquilo fosse a coisa mais importante da sua vida, se perdendo totalmente do que realmente é importante pra você. É isso? Então vai lá, muda de área. Mas se não é, pra que então? E assim nós somos convencidos de uma única história sobre felicidade e sucesso, que é relacionada à riqueza. E outra coisa, eu acho que principalmente é você nunca conseguir estar feliz se não tiver a vida daquela pessoa que tá mostrando, sabe? Não vai todo mundo ter aquela vida. Conquistando suas coisinhas, sua vida, entendendo o que você quer fazer no mundo. Mas aí vem um monte de gente dizer que sucesso e felicidade é igual a riqueza e fama. De alguma forma, se você não tem muito isso estabelecido na sua mente, você vai acreditar nisso, e foi o que eu acreditei. Eu fiquei perturbada durante muito tempo por essa ideia de que eu só poderia me sentir bem comigo mesma, me amar, gostar de mim, entender o meu valor se eu ficasse rica e famosa. Essa é a verdade. Só trouxe infelicidade pra mim. Porque eu não fiquei. Eu tenho quase 35 anos. Então, se eu não fiquei rica e famosa, ou eu vou pensar que a culpa é toda minha, ou eu vou ficar perdendo toda a minha vida buscando isso. E será que não tem coisa mais importante pra eu fazer nesse mundo? Mesmo que eu não fique rica e famosa, será que não existe coisas mais importantes pra eu fazer? Será que não tem outra forma melhor de eu gastar meu tempo nessa terra, nesse mundo aqui, do que só buscando ficar rica e famosa? Ou me sentindo um lixo porque eu não consegui fazer isso, achando que eu não dei orgulho pros meus pais, porque era isso que eu pensava. Não, mas é porque eu vim de uma família pobre e quando eu assistia a TV tinha aquelas histórias de o menino pobre que passou em medicina e comprou uma casa pra mãe, ou que ficou rico, passou e famoso e comprou uma casa pra mãe, eu queria isso. E aí eu descobri que meus pais já têm orgulho de mim do jeito que a minha vida é e do jeito que eu sou, e eles me amam do jeito que eu sou. E demorou 34 anos pra eu entender isso. E aí foi quando eu descobri que toda essa busca era essa busca por aprovação dos meus pais. Pode não ser tão freudiano assim para você, mas demorou um tempo para entender isso, e talvez eu queira propor essa reflexão. O que está por trás do que você está buscando tão desesperadamente na internet? Ainda vou fazer um outro vídeo sobre essa série assim, de desabafos da minha relação com a internet. No outro vídeo eu vou falar mais organizadamente como isso realmente afeta a vida dos artistas. Se esse vídeo te tocou, deixe seu like. Não porque isso vai me fazer ser mais feliz, eu já tô feliz de ter falado, de ter postado, mas eu gostaria de conversar com pessoas. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo dessa série.